Alguns podem ter tido a impressão, ontem, depois de tanta notícia, discutindo mandato ou busca contra bolsonaristas, etc. Alguns podem ter formado a opinião da influência sobre a PF do STF. Estaria a PF a serviço fundamentalmente influenciada pelo STF? Bom, o STF hoje poderia novamente anular, com qualquer pretexto retórico que lhe fosse atrativo, a nomeação do delegado-geral, mas não fez. Quem impediria? Mas não fez. O STF poderia inclusive ter dado ao líder, ao chefe do inquérito que demandou os mandados que demandou os processos de busca e apreensão. Poderia ter dado ao chefe do inquérito o controle da PF inteira. O STF pode fazer com a Constituição o que ele quiser. Mas ontem não foi isso que você viu. Foi? Não foi. Sabe por que o STF, que poderia inclusive dar autonomia à PF, não é? Vamos dizer, parto do ângulo de que a Polícia Federal, se quer uma corporação de ofício, quer ser autônoma. Quer autonomia. Faz sentido politicamente, não é? Autonomia é poder. Liberdade é poder. Então faz sentido você projetar politicamente antecipações que envolvam a APF se querer autônoma. Mas por que então a APF não subscreve, não faz sentido politicamente a APF subscrever a influência do STF? Simples. Porque tudo isso poderia ter sido feito pelo STF, mas não foi. E por que não foi? Porque é um mundo em que existem cabos e soldados, para o bom entendedor. Simples assim. É um mundo em que existe cabo e soldado. Então, esquece a ideia de que não faz sentido politicamente a prevalência volitiva do STF sobre a PF. Mas se você ainda quer, diga-se assim, tatear ver com os próprios olhos, tatear com as próprias mãos, beleza. Observa o andamento desses dois inquéritos, tá certo? Tanto o inquérito que envolve os governadores, particularmente a situação no Rio de Janeiro, e observa o inquérito dessas fake news. Verifica qual que vai morrer na praia. Daí você já sabe. Já que você quer eventualmente esperar, não é, ter a confirmação dessa dúvida, então observa isso. Avalia como que se dará o andamento de ambos. Daí tu projeta a tua atenção para cada um deles e avalia qual que vai morrer na praia. Não é chegar no judiciário e ser descartado. É o inquérito mesmo se fazer natimorto. Porque tu tens de observar o trabalho policial a partir dessa ótica. É verdade, ele subscreve ordens. Mas entenda, do mesmo jeito que policiais podem sabotar, entre aspas, quarentena, claro, é possível. O governador, diga-se assim, qualquer um que se arrogue tiranete, aplica uma série de ordens, comandos a serem operados diante dos civis na cidade. É só que a polícia militar, ela pode fingir que cumpre essas ordens. Ela pode fazer vista grossa. Tudo isso é possível. Isso existe na realidade política. Quando um tiranete aplica uma ordem dessa, ele deveria levar em consideração essa possibilidade, a desobediência da tropa, que tem uma agenda política, às vezes, diferente da agenda do tiranete.
do pequeno tirano. Mas enfim, esse é um método meticuloso para você avaliar a precisão do processo de influência dentro da PF, se você quiser. Mas eu já lhe adianto, como apresentei em argumento, não, o STF ele não é dotado da influência que se resulte proporcional à impressão dada por notícias conforme as ações de ontem. Inclusive, quando eu observei muitos dos oradores que foram visitados pela PF, quando descreveram as ações, são bolsonaristas, né, em sua totalidade, ou, se não me engano, a absoluta maioria, mas vários deles foram bastante comedidos ao tecer críticas à PF. Pelo contrário, a maioria se compôs muito solícita à PF, retirando praticamente qualquer responsabilidade e concentrando críticas de censura, críticas de fato de dogmatismo e tirania ao consórcio do STF, principalmente ao gestor do inquérito, a quem deu nome às ações do inquérito, o Alexandre de Moraes. Isso me traz também uma informação, A PF está sendo isenta, né, de responsabilidade, me traz uma importante informação. Se eu dei para você o caminho para observar dois inquéritos, né? Se você observa que o inquérito contra os governadores prossegue, ele se sustenta, ele se fortalece, ele tem vitalidade, é um forte indício de que a ampliação da influência, o direcionamento de energia da PF, ao contrário do que muitos então eventualmente possam especular, possam projetar através da análise dos atos de ontem, ao contrário, ele se encaminha para um outro sentido, ao invés da direção se projetar a STF, dessa influência, ao invés da direção dessa influência se projetar ao STF, a prevalência dessa influência se fazer pelo STF. Isso, junto ao vídeo em que eu observava as ações, o vídeo de ontem que eu observava as ações da Polícia Federal no caso dos governadores, aquele vídeo eu devo ter feito muito cedo, né? nem havia ainda as notícias sobre os processos de captação das informações desses bolsonaristas, né? etc. Se você juntar essas duas análises, isso me parece que traz um retrato completo, eu argumentaria, sobre, politicamente, um retrato político completo sobre a Polícia Federal. Então, inclusive eu vou até linkar, né, a recomendação do vídeo ao final desse. É suficiente. Resolve com excelência. Minha impressão.